Pessoa que está ao seu lado, foi Deus que te trouxe aqui, porque Deus quer falar contigo. Deus já falou através das canções. Sim ou não? Deus já falou através das canções e Ele vai continuar falando. Glória a Deus, podemos assentar, queridos. Glória a Deus, estamos felizes. É uma alegria estar na casa de Deus, por esses dias que a gente está aí meio que de festa, né? Estamos em festa, as famílias recebendo seus parentes, você que não foi viajar, mas está recebendo os parentes na sua casa. Muitos irmãos da igreja foram viajar, por isso que não estão. Estamos em poucos hoje, mas Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Jesus está aqui. Se Jesus faltasse num culto como esse, numa reunião como essa, nós poderíamos pegar a nossa Bíblia e ir para casa. Mas Jesus disse, afirmando categoricamente, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aí no meio de vocês. Que bênção, hein? Que bênção. Que bênção saber que Ele está com a gente. Que bênção. E Ele não nos larga por nada, irmão. Ele sempre está conosco. Ele é o nosso Emanuel. A palavra Emanuel no original quer dizer Deus conosco. Amém? E Ele ama estar com a gente. Ele ama o ser humano. Ele ama, Ele deu a sua vida em resgate da nossa. E essa obra foi gloriosa, foi algo extraordinário que aconteceu. E é por isso que Ele nos ama. A maior prova desse amor foi quando Ele deu a sua vida para resgatar a nossa. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês. Abram as suas Bíblias no Salmo 125. Salmo 125. Glória a Deus. E como é que foi o Natal dos irmãos? Tudo tranquilo? Bastante presente, não? Troca de presentes, bastante panetone, né? Minha esposa disse, eu não aguento mais panetone. Não quero mais nem ver por alguns dias. Benção de Deus. Esses dias são maravilhosos quando a gente se reúne com a família, né, irmãos? Alguém me disse, há dias atrás, pastor Marco, não é mais como era antigamente o Natal hoje, né? E é verdade, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Hoje o Natal virou muito comércio, queridos. Né? Virou muito comércio. E as pessoas deixaram de criar aquele clima, porque nós criamos aquele clima, né? Maravilhoso, assim. A mãe vai dizendo para o filho, né? Vai chegar o Natal, semana que vem é o Natal. E aí já enfeita a casa, tal. E já vai comprar presente. Isso é muito maravilhoso. Então isso tem, mas parece que um tempo atrás era mais diferente, né? Era diferente, na verdade. Mas a gente que crê em Jesus, a gente sabe, irmãos, que eu preguei aqui no domingo próximo passado, que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo, né? Jesus é o Natal. Estar com Jesus é a melhor coisa, né? É honrar esse dia, né? É honrar o seu nascimento, estar com Ele é honrar o seu nascimento. Deus tem grandes bênçãos para nós. Nós estamos findando este ano, está aí na contagem regressiva já para findar esse ano, mais alguns dias, já finda 2022, e a gente passa para 2023, e a gente já tem alguns pensamentos, né, alguns projetos para 2023. Você tem um projeto para 2023? Tem algum pensamento já? Alguns projetos para fazer em 2023? Eu quero liberar uma palavra aqui que Deus vai te honrar. Amém? Irmão, faça projetos. Faça projetos. Se você não sabe aonde que você quer chegar, aí fica difícil de Deus te abençoar, né? Então, faça projetos. Pode, sim, projetar as coisas, pensar, elaborar e tal. Pensar, o ano que vou fazer isso, pode. Mas sempre, nunca esqueça o que Tiago disse, lá no capítulo 4. Né? Se Deus quiser, sempre pondo Deus na frente. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser e se vivermos, disse Tiago, né? Nós faremos isso ou aquilo. Então, todo plano, ele tem que ter Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus abençoa as obras de nossas mãos.
né? Quando a gente é consciente que o reino de Deus é em primeiro lugar, Deus é em primeiro lugar, Deus tem que fazer parte de tudo, não pode ficar de fora de nada da nossa vida, e aí a gente vai prosperar, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Já quero desde já profetizar sobre a sua vida um ano de vitória. Se aprove ao Senhor nós chegarmos lá, vai ser, 2023 vai ser melhor do que esse ano. Por mais que as circunstâncias dizem não, se a gente for olhar, né, para o que está acontecendo aí fora, no nosso país e nas nações, no mundo em si, né, a gente não consegue criar essa expectativa dentro de nós. Mas se você, isso você olhando com os olhos naturais, isso é você agindo com a razão e com a emoção junto. Agora eu quero te convidar a deixar tudo isso de lado e agir com fé. E como é que é a fé, pastor Marco? A fé é a gente não ver, a gente não está vendo o outro lado, mas já está crendo que vai chegar lá. Amém? Por mais que a gente esteja no olho do furacão, mas se Jesus disse assim, ó, passe para o outro lado, a palavra dele é a que vale. Amém? E a gente vai chegar lá, vamos conquistar, vamos continuar servindo a Deus. E o maior propósito nosso deve ser esse. Eu reitero aqui o meu compromisso, falei aqui no domingo passado e falo hoje, eu reitero, ou melhor, foi na quarta-feira passada, né? Eu reitero o meu compromisso de servir ao Senhor o ano que vem, de continuar na casa de Deus. Amém? De servi-lo fielmente. Porque, irmão, o próprio Jesus disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então não adianta, né? A gente tem que, primeiramente, o reino de Deus, depois a gente pode fazer nossos planos, pode correr atrás daquilo que a gente quer conquistar, tudo muito bem. Agora, quando você coloca Deus para trás e coloca as coisas na frente, Jesus disse que há um perigo na riqueza. Jesus disse, aonde está o vosso tesouro? A irmã Edith leu aqui, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, o perigoso é isso, é aplicar o coração nas coisas terrenas, nas coisas daqui, é ter o foco só nas coisas materiais, é perigoso. É melhor seguir o conselho de Jesus, que não vai dar nada errado. O conselho de Jesus é para o bem, vai dar tudo certo se a gente seguir ele. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vai vir os acréscimos. Deus é fiel e Deus não vai nos abandonar. Eu também lembro das palavras de Jesus, quando Jesus disse, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo peixe lhe dará um escorpião? Ora, disse Jesus, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que o pedirem. E sabia que há uma promessa para a gente, irmão? Jesus disse assim, ó, aquele que tiver deixado casas, terras, isso, mais aquilo, por amor a mim, receberá 100 vezes nessa vida, olha a promessa, 100 vezes nessa vida, e no porvir, a vida eterna. Amém? Isso te alegra ou não? Em saber disso, que já a recompensa é aqui já, ele te recompensa aqui por tudo que você deixa por ele, por amor a ele. E aí depois, quando você tombar aqui, você vai viver eternamente numa cidade inimaginável. A Nova Jerusalém, descrita lá em Apocalipse capítulo 20, é inimaginável. É coisa linda, é uma cidade linda, 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 linda. A Nova Jerusalém, a cidade que Jesus preparou para nós. Lá em João capítulo 14, quando ele disse, vou preparar-vos um lugar, ele se referiu à Nova Jerusalém. Amém? Glória a Jesus. Dá um sorriso aí. Amém? Dá um sorriso aí, meu irmão. Glória a Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Glória a Jesus. Vamos lá então, Salmo 125. Salmo 125, gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta e a gente vai discorrer em cima dos versos, extraindo aqui algumas lições preciosas para a nossa vida em cima desse salmo aqui. Irmãos, como a gente está no final do ano, né? Eu quero falar sobre confiança em Deus.
Como a gente falou aqui, como eu falei aqui, que o cenário não está favorável, parece, né? Parece que as coisas estão de ponta cabeça, parece que está tudo fugindo entre os dedos, né? Não se tem mais controle, não se tem mais uma perspectiva, assim, falando, eu digo, olhando na ótica humana, né? Na visão humana. E basta, eu quero te chamar nessa noite, eu quero te convocar, eu quero te chamar a confiar mais. Eu sei que você confia, por isso você está aqui. Mas eu quero te chamar a confiar mais, acrescente um tanto mais de confiança em você mesmo, no seu coração. Amém? Então eu quero te chamar para isso. Não estou aqui dizendo que ninguém confia, não. Todos que estão aqui confiam. Confiam em quem? Fala no Senhor aqui. Os que confiam no Senhor. Por quê? Porque tem aqueles que confiam em carros, o salmista também fala isso, em cavalos, na força do seu braço, porque eu faço, porque eu isso, aquilo. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então eu sei que você tem essa confiança, mas eu quero hoje pregar e eu quero estimular a sua fé para que essa confiança se acrescente mais na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Salmo 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor, como eu já falei, os que confiam no Senhor, porque tem uns que confiam em carros, outros em cavalos, outro isso, aquilo. Nós temos confiança no Senhor. Outros acreditam em pessoas, em líderes, né? A confiança deles não está no Senhor. E por esses dias, para ter plena segurança mesmo, não existe outra alternativa a não ser confiar no Senhor, porque os homens falham. Isso é mais do que provado, né? Os homens falham. Eu posso, se você confia em mim, eu posso de repente pisar na bola com você. Você, poxa, pastor Marco, né? Confiava tanto nele. Então, confiar em homens, em pessoas, a gente pode se decepcionar. Agora, aquele que confia, isso eu falo aqui com toda a convicção do meu coração, aquele que confia no Senhor, meu irmão, jamais será decepcionado, jamais se frustrará, porque Deus, Ele é fiel. E aí o salmista fala aqui do Monte Sião. Por que aqui no Salmo, a partir do Salmo 121, o 121, se você for só virar a página aí para dar uma olhada, no verso 1 diz assim, eleva os meus olhos para onde? Né? Então você pode ver aqui, e em muitos salmos aqui, é uma coleção de alguns salmos que fala sobre o monte, né? O Monte Sião, porque esses salmos aqui são considerados como cântico de degraus. O que é isso, pastor Marco? Deixa eu explicar para você. Esses salmos aqui eram cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém por ocasiões de festas. Então todos que subiam, os judeus na época subiam, né? Povo de Deus em si subia para Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto e ela também é rodeada de montanhas. A gente vai ver aqui, e se você for ler hoje e lá visitar Israel, você vai observar isso, que há uma cadeia de montanhas em volta da cidade santa, Jerusalém, Israel, né? E aí aí os que subiam para Jerusalém, subiam, e eles subiam cantando isso. Eleva os meus olhos, porque aí eles olhavam para os montes, eleva os meus olhos para o monte, e aquela multidão caminhando, assim, as pessoas iam caminhando para as festividades. Tanto é que a Bíblia relata que no dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia, sempre nessas ocasiões de Páscoa, Pentecostes, e tantas festas da colheita, do pão asmo, essas festas sempre reuniam muita gente lá, e as pessoas iam subindo para Jerusalém, cantando olhando para as montanhas e cantando. O nosso socorro, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque uma cidade construída sobre uma montanha era estratégico. Uma cidade cercada por montanhas também era estratégico o negócio. Já construíam, já pensando numa estratégia militar, de repente de uma eventual invasão de inimigos.
E aí dificultava os inimigos subir as montanhas para chegar até na cidade. Cidade cercada de muro, também tudo isso era estratégico. A formação, a criação dessas cidades, a construção, né, dessas cidades. E aí o salmista vai comparar, o Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor, ele vai comparar como o monte de Sião. E ele vai dizer que esse monte não se abala, porque passava gerações e gerações que subiam nas ocasiões de festas. Muitos subiam essa festa, já na outra não subiam, porque não podiam, outros iam embora dessa vida, mas o monte permanecia. Quando ele escreveu esse salmo aqui, ele concluiu isso, as pessoas vêm e vão, tudo passa, tudo aqui é transitório, mas o monte permanece. Olha só, e o que ele fala aqui, no finalzinho do verso, diz assim, mas permanece para sempre. Essa pessoa permanece para sempre. Tá, aí você vai entender isso aqui da seguinte maneira: pastor Marco, como uma pessoa permanece para sempre? Ela confia em Deus, e como ela permanece para sempre? A vida aqui é muito curta. Sim, a vida aqui é curta, mas após essa vida existe uma outra vida. Então quando ele fala aqui, permanece para sempre, é como um monte que permanece para sempre. Ou seja, você entrou na presença de Deus, você está hoje na presença de Deus, e dessa presença você não vai mais sair. Você permanece para sempre, como um monte, inabalavelmente. Irmão, ninguém pode te tirar de Deus. Ninguém pode roubar a tua fé. Tem um hino muito antigo que os irmãos cantavam assim, podem amarrar os meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar as minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirar a voz, ainda eu vou louvar. Porque a vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Mesmo eu todo amarrado e nem podendo falar, a minha vida, a minha história é um louvor a Deus. Então o crente não morre. O crente não morre. O crente passa dessa vida, tanto é que Jesus afirmou isso categoricamente: quem crê em mim, passou da morte para a vida. Porque o mais terrível, as pessoas não têm esse entendimento, são poucos que têm. O mais terrível, sabia que é a segunda morte? Quem já ouviu falar aqui que existe segunda morte? A morte do corpo, e depois dessa uma outra morte. O que é isso, pastor? Essa morte é um lugar. Quando a Bíblia fala em segunda morte, a Bíblia diz que a segunda morte, que fala o nome, o lago de fogo. Então a segunda morte é um local, é o lago de fogo. Então as pessoas morrem, nós vamos morrer a primeira morte, mas nós não podemos morrer a segunda morte, que é a morte eterna. A morte do corpo, todos vamos morrer. Nós não podemos morrer eternamente para Deus e ir para esse lugar, jamais. Então, permanecer para sempre é o grande segredo aqui. E é a alegria do nosso coração, saber que a gente vai permanecer para sempre. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Porque muitos fazem confusão em cima desse verso, né? Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, a pessoa não se abala por nada. Tem aqueles que têm quem confia em Deus não se abala por nada. Não é essa a interpretação que se dá. Eu conheço pessoas que têm fé, e muita fé, e quando passaram por dificuldades em suas vidas, um caso de morte na família, uma enfermidade inesperada, a pessoa, por mais que ela fosse muito crente, bem crente, assídua na igreja, confiante em Deus, ela se abalou, foi lá embaixo, ela ficou arreada, como diz o pessoal, ela ficou desmotivada, seu astral foi lá embaixo, ela ficou mesmo para baixo. Me ajuda, por favor. É por isso que aí nessa hora vem os irmãos da fé para ajudar. É aquilo que a Bíblia diz: um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Então é nessa hora, porque nós nos abalamos. Quem já se abalou aqui por notícias, por coisas? A gente se abala, irmão. Então essa interpretação, a irmã Aline levantou e dois irmãos, e é verdade, a gente se abala, levanta meio
do irmão também, a gente se abala com as coisas. Por exemplo, isso que está aí, ó, isso mexe com a gente, mexe ou não mexe? A gente fica assim meio que suspenso, assim, né? Meu Deus, passa 1001 coisa na cabeça. Se você for mesmo se ater ao que está na internet ali, as mentiradas do diabo que está ali, que é muita mentira, muita disseminação de mentira. Se você for se ater aquilo ali, isso aí vai te abalar mesmo, vai te derrubar, ou melhor dizendo, vai te derrubar, não vai nem abalar, né? Às vezes pode abalar igual a palmeira do Líbano, né? Da arca, né? Aquela tempestade, ela arca para um lado, arca para o outro, passou a tempestade, ela está ali, ó, em pé de novo, né? E algumas palmeiras aqui da região também eu já vi isso, já vi esse vento, é tanto vento que ela ficou assim depois da tempestade, mas passou alguns dias, ela foi e se ergueu de novo. Amém? Assim é nós, irmãos, assim somos nós se abalamos, ninguém é de ferro, sim ou não? Ninguém é de ferro, nós não podemos passar essa impressão de que nós somos super crentes, super homens, super mulheres, Mulher Maravilha na igreja. A irmã é Mulher Maravilha, ela não se abala por nada, se abala sim, por mais que a gente muitas vezes não deixe transparecer, mas lá por dentro, meu irmão, está moído, né? Então, a grande questão aqui é permanecer para sempre, não se abala a ponto de cair, de cair. Ninguém vai te roubar de Deus, por mais abalado que você esteja com a situação muitas vezes, mas você permanece em Deus. A tua fé está abalada, mas você está ali, ó, firme, acreditando que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Então eu te convido a todos nós aqui, a começar o ano de 2023, nós vamos ter o nosso culto de virada aqui no sábado, mas desde já eu vou falando já para você, para isso ficar aí fixado bem no seu coração, por isso que é pregar, né? Fixar bem, para você fixar isso no seu coração, que nós vamos vencer, que nada, Paulo disse, nada nos separará do amor de Cristo. Não é a fome, não é a nudez, não é a espada, não é o perigo, nada, irmão. A grande questão aqui é permanecer para sempre na presença de Deus. Permanecer para sempre. Quem quer permanecer para sempre aqui? Os que confiam no Senhor são como o monte, ele faz uma comparação, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, as coisas vêm e vão, tudo é transitório, tudo vai se desgastando, tudo vai se degenerando, há uma mutação, há uma mudança nas coisas, mas você está ali, ó, por mais que você sofre abalos, porque lá, Jesus falou no Sermão da Montanha, quando ele concluiu o Sermão da Montanha, ele disse assim, ó, a quem compararei o homem que pratica a palavra? Compararei ele, porque nós temos que ouvir e praticar, e compará-lo-ei, disse Jesus, o homem que pratica a palavra, como um homem que constrói uma casa sobre a rocha, disse Jesus. E aquele que ouve, mas não pratica, eu vou comparar ele como um homem que constrói uma casa sobre areia. Você pode observar no texto que tanto a construção na areia como a construção na rocha, as duas tiveram tempestades que vieram sobre ela, mas a grande questão é que a que estava na rocha permaneceu. Quando eu falo em permanecer aqui, irmão, não é permanecer durante a sua vida aqui, claro que é importante aqui, Jesus disse, aquele que vai até o fim, será salvo, mas aí quando você findar aqui, você vai permanecer lá, é uma continuação lá. Você pode fazer isso comigo? Dizer assim, ó, faz assim, ó, é uma continuação lá. A minha vida terá continuação lá. A nossa história não cessa com a chegada da morte, né, do corpo, mas sim teremos continuidade. Permanece para sempre. Então ele fala aqui sobre confiança, né? E agora no verso 2 ele fala sobre proteção. Nós precisamos confiar que temos essa proteção também, né, que somos protegidos, assim como estão os montes, está vendo? Ele sempre usa o comparativo com os montes, assim como os montes
estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então, a proteção, Ele está em volta do seu povo. Ninguém, eu volto a falar aqui, ninguém pode roubar aquilo que Deus nos deu. Ninguém pode nos tirar da sua presença. Ninguém, somente nós mesmos. Somente eu mesmo posso desistir. Nem o diabo, se eu tiver fé, confiança plena, se eu dizer, não, eu decido, eu decido obedecer, temer a Deus, eu sou de Deus, a minha casa é de Deus, nem o diabo pode, irmão, quando você é decidido em você mesmo. Agora, quando há dúvidas, está em dúvida, não sabe e tal, está meio em dúvida, tem um monte de dúvida na tua mente, e aí é fácil do diabo entrar aí para espalhar mais coisas na sua mente ainda, incutir mais coisas na sua mente, para você duvidar da confiança do Senhor, dessa fé gloriosa e da sua proteção, que fala aqui no verso 2. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Talvez você não sabia disso, mas eu vou te falar agora, ou alguns sabem, eu não quero subestimar ninguém aqui, pelo amor de Deus, não quero. Eu sei que tem muita gente que estuda a Bíblia aqui, mas se você não sabia, saiba agora. A cada 100 anos, cada um século, cada 100 anos, muda, segundo a Bíblia, muda os principados que atuam no mundo. E aí, com a mudança desses principados, que são demônios, que são espíritos diabólicos, anjos caídos, aumenta também a violência, aumenta também a corrupção, aumenta a maldade no mundo. Então é por isso que nós temos que acreditar que nós temos a proteção de Deus. Nós somos cercados, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, cercaram Jerusalém, o Senhor cercou nós também, Ele pôs uma cerca em nossa volta. Paulo vai dizer em Efésios que nós temos o escudo da fé. O salmista vai dizer no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então nós podemos contar com a proteção de Deus sempre na nossa vida. O Salmo 124, dá uma olhadinha comigo, o Salmo 124, que também faz parte do cântico dos degraus de Davi. Olha o que diz: se não fora o Senhor que esteve aonde? Ora, diga Israel. Olha o que acontece: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam o quê? Engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então olha a importância de termos Deus ao nosso lado, estarmos cercados, protegidos por Ele, porque os homens maus estão aí, os perversos estão aí. Irmãos, assim como você escolheu Deus na sua vida, você escolhe servir a Deus, ser fiel a Deus, entregar a sua vida para Ele. Tem muita gente também que se intitula, escolhe, se decide pelo outro lado. Eu vi nesses dias uma pessoa dizer: não, eu sou, o meu Senhor é o diabo. E a gente sabe que há seitas diabólicas, que aonde eles adoram o diabo como seu Senhor. E nós escolhemos o Senhor como nosso Senhor, nós escolhemos confiar nele. E é por isso que quando eu escolho confiar nele, eu tenho a proteção dele. Eu posso confiar que ele vai me proteger. Então aqui, no verso 25, ou melhor, no Salmo 125, verso 1, diz que os que confiam no Senhor
no verso 2 diz que o Senhor está em volta do seu povo. O verso 3 diz assim, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo, olha só, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. O que é o cetro da impiedade? É o poder do homem mau. É o poder que o homem mau tem. Por isso que é importante nós estarmos com Deus, porque aqui no Salmo 124 diz que se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, verso 3 do 124, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então olha a importância de termos Deus como a nossa proteção, porque se temos Deus como a nossa proteção, o cetro da impiedade não prevalecerá sobre nós. O poder do homem mau não pode prevalecer contra nós. É por isso que é importante nós termos a proteção de Deus. Salmo 125, verso 3 agora, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Então, se o poder do iníquo, da impiedade, o cetro da impiedade, do homem mau, prevalecer sobre nós, nós podemos ir para o lado deles. Nós podemos ir para o lado deles. E daqui um pouquinho, nós também, o justo, pode estender a mão à iniquidade. Ele pode ir para o lado do homem mau. Por isso que Deus sempre tem que ser proclamado. Irmão, isso é importante a gente ter sempre isso na mente. Nós temos que proclamar: Deus é a minha proteção. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas é importante que sempre nas nossas orações a gente fale: Deus, tu és a minha proteção. Como os montes estão em roda de Jerusalém, tu estás à minha volta, me protegendo desses homens maus, do poder do homem iníquo, do homem mau. Porque se nós formos soltos, fomos deixados a nossa própria sorte, se Deus nos deixar a própria sorte, irmão, nós podemos ser engolidos, enganados por esses homens, quando a sua ira se acende contra nós. Porque o povo de Deus é odiado. Os irmãos sabem disso. O povo de Deus sempre, já desde muito, quando Abel ofereceu um sacrifício a Deus, e Deus aceitou o sacrifício de Abel, Caim foi lá e ofereceu um de qualquer jeito, sem sangue, pegou o resto das coisas que tinha e ofereceu. Quando ele viu que Deus aceitou do seu irmão e rejeitou dele, ele se levantou contra o seu irmão. E aí de lá para cá você pode ver que toda a vida, e essa inimizade entre a turma do mal, eu vou dizer assim, a turma do mal e a turma do bem, essa inimizade, essa guerra que há entre os justos e os ímpios, quem fez isso? Quem provocou isso? Quem falou que haveria essa guerra? O próprio Deus. Haverá uma guerra entre a tua semente e a minha semente. Então sempre essa guerra, sempre Deus falou que haveria. É por isso que o povo de Deus é muito odiado. Jesus disse: eles vão odiar vocês por causa de mim, eles vão perseguir vocês por causa de mim, eles vão zombar, vão prender vocês por causa de mim, em nome da religião. Então a gente sabe que o povo de Deus, ele é perseguido. Verso 3: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Por que não permanece? Por que ele não prevalece, não permanece? Porque nós temos Deus à nossa volta, nós confiamos no Senhor, a gente permanece confiando nele. Olha o verso 4 do Salmo 125. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então Deus vai fazer o bem
aos que são bons, que são retos de coração. A esses Deus, que é o seu povo, é esse a quem ele dá proteção, é esse a quem ele diz, permanece para sempre, porque confia em mim. É esse que ele diz, não se abala, permanece. É esse, é o justo, é o homem bom. Olha só, faze bem, ó Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Olha o verso 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Quem são esses? São os ímpios do verso 3, que usam o poder, porque o cetro da impiedade, do ímpio, não permanecerá sobre a sorte do justo. Então esses aqui, que se desviam do versículo 5, quanto àqueles que se desviam, esses, que querem também por toda força sucumbir, nos afogar, nos calar, por uma mordaça na nossa boca. Há poucos dias nós ouvimos, os pastores não podem se meter em política. Há poucos dias eu ouvi de um grande líder aí, não vou citar o nome dele aqui, os pastores não podem, as igrejas não podem opinar, não podem se meter em política. Essa ideia de que muitos têm, que o povo de Deus não pode se meter em política, é errônea, porque a Bíblia diz que o povo de Deus tem que fazer justo as coisas de Deus, tem que lutar pelo que é de direito. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então nós temos voz ativa, nós não podemos deixar o ímpio tomar conta, porque o seu poder vai nos sufocar. É isso, verso 5, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, olha só, olha o que acontece, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Os que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então a proteção de Deus hoje, a proteção de Deus é tudo o que nós precisamos. Nunca foi tão crucial o momento como esse, de precisarmos da proteção de Deus, sendo que a gente está cercado de todo lado, a maldade impera. Paulo disse em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então esse mundo é mau, e a gente não pode entrar na forma desse mundo, disse Paulo. Podemos contar com a proteção de Deus sempre na nossa vida. Quem está confiante, Deus é a tua proteção, Ele te guarda, Ele te guardará, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Salmo 121 diz, olha só o Salmo 121, vai comigo, Salmo 121 e verso 3, diz assim, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te protege, aquele que está à tua volta, ele não dorme, ele está sempre atento para te proteger, nas horas mais difíceis, na hora do perigo ele está ali para te proteger. Olha só, o sol não te molestará, o verso 6, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Olha o verso 7, o Senhor te guardará, o que, irmãos? De todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua alma, te guardará todo mal. Olha o verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nós podemos contar com esse Deus sempre. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho, eu vos mandarei o Consolador, para que esteja convosco. Nós temos Jesus Cristo conosco, Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o anjo de Deus que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos o céu trabalhando ao nosso favor. Amém? Como não amar esse Deus, hein? Como não amar esse Deus? Como não servi-lo?
se Ele é tão maravilhoso para a gente? Como não confiar nele? Como não acreditar que a melhor proteção é Deus? Eu saio na estrada, pastor, meu carro tem um seguro bom. Irmão, a maior proteção é Deus. Eu sempre oro quando saio. A gente ora porque acredita que Deus pode livrar a gente. Deus tem o poder do livramento. Se Deus não estivesse ao nosso lado, irmãos, como disse o salmista no Salmo 124, com certeza nós já seríamos tragados, teríamos sido tragados há muito tempo. Mas a tua vida hoje com saúde, a tua família, o teu sucesso se deve à proteção de Deus, o cuidado de Deus na sua vida. Se dispensa-se o cuidado, alguém que dispensa-se o cuidado de Deus. Há uma história que um grupo de jovens foi numa casa pegar uma moça para ir numa balada, uma festa em outro lugar. Estava lendo esses dias um livro que eu tenho lá em casa, que aí vieram pegar a moça, a mãe como sempre, falando, filha, tome cuidado, isso, cuidado com aquilo, cuidado, e que Deus acompanhe vocês, que Deus vá com vocês nesse carro. Aí alguém dos jovens, amiguinho, disse assim, mas não tem lugar para ele aqui, só se for no porta-mala. E aí, na ida para esse lugar, eles levaram um acidente, bateram de frente com a carreta e todos morreram. E no porta-mala, o porta-mala ficou intacto, o restante do carro, perca total, todos morreram esmagados ali. Então, não podemos subestimar, não podemos se ausentar, não podemos deixar de sempre verbalizar, falar, declarar, Deus, Tu és a minha proteção. Deus guarda a minha casa, Deus guarda a minha família, Deus guarda o Teu povo, Deus guarda os pastores, Deus guarda a Tua obra, Deus guarda os meus filhos, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa, Deus guarda, Tu és a minha proteção, Senhor. Porque a gente vive dias maus, e eu não quero assustar ninguém aqui, mas a tendência é, irmãos, as coisas tomar muito mais, um rumo muito mais terrível ainda. A gente sabe disso, pela palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Proteção, cuidado, é isso, é tudo o que precisamos. Confiança plena nesse Deus maravilhoso, confiança plena. E essa confiança nos fará permanecer para sempre nele. Essa confiança que tenho nele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, eu aceito a Ele, eu aceito Jesus todos os dias, todo momento da minha vida, Ele é o meu Senhor, amém? Fecha os teus olhos, querido Deus, nós falamos nesta noite, Senhor, sobre confiança plena no Senhor, nós falamos, meu Deus, sobre a Tua proteção, porque também acreditamos que somos guardados por Ti. Israel, por muitas vezes, por muitas e muitas vezes, nós lemos isso na palavra do Senhor, que Israel, sendo atacado pelos inimigos, o Senhor era a sua proteção. Os inimigos se frustravam, todos eram sucumbidos, todos desfaleciam diante de Israel, porque o Senhor os protegia. A jornada do teu povo pelo aquele deserto árido foi, Senhor, aquele povo caminhou com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Nós vemos isso na palavra do Senhor, o cuidado que Tu tens. E hoje é o mesmo, Senhor, é o mesmo cuidado, o mesmo amor que Tu tens para com a igreja, os gentios, na sua maior parte constituída por gentios. Assim como Tu cuidasses de Israel, e hoje Israel está adormecido, hoje o Teu povo se encontra adormecido, um vale de ossos secos que um dia voltará a viver. Mas então, nesse momento, estão numa dormência, mas a igreja está em cena.
A igreja está no cenário atuante, cumprindo a missão que foi dada primeiramente a Israel, mas Israel rejeitou e a igreja então veio para cumprir a missão. E o Senhor mesmo disse: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Nós sabemos que estamos no meio de lobos, lobos vorazes, terríveis, perseguidores do teu povo, meu Deus. Senhor, se o Senhor não tivesse guardado a sua igreja durante esse tempo, não existiria mais evangelho. Porque ó, como a igreja foi perseguida no primeiro século, no segundo século, até os dias de hoje, a igreja é perseguida. Mas o Senhor faz em nossa volta um muro de proteção, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. E por mais que já tentaram parar, não consegue, meu Deus, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação do inimigo que tenta parar este filho, esta filha, este irmão, esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Esse desânimo, Senhor, esse sentimento, meu Deus, esses pensamentos maus que permeiam sobre a mente, meu Deus, a ponto de atribular essa vida e deixar desesperançada e desacreditada. Eu repreendo toda e qualquer seta do mal, todos os dardos inflamados do maligno, e eu declaro, Senhor, um tanto mais de confiança no coração dos teus filhos. Acrescenta-nos a fé, dai-nos força e graça para atuarmos firmemente, acreditando, Senhor, que o Senhor está conosco, e o Senhor é a nossa proteção. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Livra-nos também das enfermidades do corpo. A gente nunca viu tantas doenças como nos dias de hoje. Os hospitais estão cheios, as clínicas estão cheias. Há um desespero, meu Deus, das pessoas, porque inesperadamente a pessoa é diagnosticada com um mal incurável e o desespero toma conta. Livra o teu povo das enfermidades do corpo. O Senhor, foi uma das promessas que o Senhor disse a Israel, o seu povo, quando os tirou do Egito, que se o povo temesse o teu nome e obedecesse ao Senhor, nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios viriam sobre o teu povo. O Senhor os livraria de todas as enfermidades. Livra o teu povo, guarda-nos, meu Deus, desses dias maus, guarda-nos desses dias maus. Nós precisamos, todos nós precisamos. Quem precisa, levanta a mão, da proteção de Deus. Quem pode dizer assim: Deus, eu creio na tua proteção, meu Pai. Protege a minha casa, protege o meu povo, protege a minha gente, protege, Senhor, os meus filhos, protege, Senhor, a minha vida. Me guarda, tu és o guarda fiel que não tosqueneja. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Oh, aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. O Senhor é contigo, meu irmão. Não temas, Deus é contigo. Ele te chamou para ser um vencedor. Quem crê nisso? Deus te chamou para ser um vencedor em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de fé para a sua vida nessa noite. Deus te chamou para ser um vencedor. Aleluias. Todos os teus planos coloque diante de Deus. Não faça nada sem Deus na frente, no comando, sem pedir a confirmação para Deus, se é de sua vontade, porque a sua vontade sempre será o melhor para a sua vida. Glória a Deus.